Fala pessoal, André do AB Multiboot aqui. Estou aqui para explicar algumas funções novas que vão estar vindo na nova versão 8.6 do AB Multiboot e também relembrar algumas que já existem faz algum tempo, mas o pessoal talvez novo no grupo ou não tem conhecimento que elas existem. Vamos lá então. Aqui é a instalação Premium. É a mesma tela que vai aparecer quando você iniciar pelo AB, que é o boot, né? Só aqui não está aparecendo a quantidade de memória, a carga do processador e nem a temperatura, justamente porque não está no ambiente do INPE. Então vamos lá. Aqui eu posso escolher do Windows XP até o Windows 11 e do Windows Server 2003 até o 2022, seja BIOS, UEFI, 64 bits ou 32 bits, certo? Claro que o sistema precisa ser compatível com isso. Então vamos lá. Clicando aqui, eu tenho a opção de BIOS e UEFI. Se você tiver iniciado pelo AB, essa opção não vai aparecer, porque o próprio AB já vai definir qual que é o tipo de boot que foi executado. Eu vou UEFI 3264. Novamente, se você tiver iniciado pelo AB, não vai aparecer essas opções. Se o seu processador for 32 bits, só vai ter 32 bits disponíveis, né? Então você não vai conseguir instalar um sistema de 64. E só que se for o contrário, se você tiver um processador de 64 bits, você consegue instalar um sistema de 32 bits. Então, em modo UEFI, isso não vai aparecer, mas em modo BIOS vai aparecer, ok? Vamos lá. Aqui, ó. É possível ver que eu já adicionei uma nova função, que seria o quê? Quando a ISO ou o arquivo ESD, arquivo WIN, tanto faz, quando o arquivo de instalação tiver uma só versão, uma só edição, certo? Quando o arquivo de instalação tiver só uma edição, ela já vai ser selecionada aqui. Juntamente aqui são os idiomas que tem disponível no arquivo de instalação, no caso só português Brasil, e aqui é o idioma do teclado. Então você pode definir, por exemplo, um Estados Unidos que é internacional, ok? Nome do usuário, você pode digitar qualquer um, qualquer coisa. Digitando, ele já preenche automaticamente o nome do computador e já corrige também. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar André com acento, né? Espaço Billy Bill. Ok? Então, ele já removeu o acento, já removeu o espaço e deixou de forma correta. Parece estranho, mas o Windows ele não vai aceitar um espaço, não vai aceitar uma pontuação aqui no nome do computador. Então, só para deixar explicado, ok? Aqui na senha, você pode definir uma senha, por exemplo, teste, certo? Quando você fizer a instalação, o seu usuário André Bilibel vai estar com a senha teste. Se você desmarcar essa opção, ó, toda opção que você parar com o mouse acima, vai aparecer uma dica, ok? Então utilize isso, é bem útil. Ó, então vamos lá, na senha do usuário, se eu desmarcar essa caixinha aqui, ela é do autologon. O que significa? Mesmo definindo uma senha teste, se eu marcar essa caixinha aqui, o usuário vai estar com senha, mas ao ligar ele vai iniciar automaticamente sem pedir a senha. Se você desmarcar isso aqui, ele vai pedir para você inserir a senha. E mesmo estando sem senha, se estiver desmarcado aqui, ele vai pedir para você qual que é o usuário que você quer logar. Então ele vai parar naquela tela de logon para você clicar no seu usuário e assim entrar e acessar a área de trabalho, ok? Grupo de trabalho aqui, você também pode digitar o que quiser. Aqui tem um campo novo que eu coloquei, que é o proprietário e organização. Então alguns usuários pediram, eu coloquei aqui, certo? Aqui seria a partição do sistema. E aqui, ao lado, está o tamanho dela. Só que tá vendo que eu não consigo clicar, certo? Então se eu clicar aqui para criar uma segunda partição, aí sim eu posso escolher o tamanho da primeira partição. Então eu posso escolher qualquer tamanho aqui. Claro que o seu dispositivo que você for selecionar para instalar,
precisa comportar esse tamanho, né? Não adianta você ter um HD ou um SSD de 120, colocar aqui para ele criar uma partição do sistema de 150 GB, né? Tá. Outros detalhes aqui que eu não expliquei. Aqui eu tô no Windows 10, porque eu cliquei ali para Windows 10, 64 bits, UFI. Aqui aparece a minha versão do meu AB Multiboot, o número de instalações concluídas que eu fiz com esse dispositivo, meu tempo recorde de instalação, então o menor tempo que eu fiz uma instalação, né? Já aparece se tem o Secure Boot ativo nesse computador e o TPM qual a versão dele, ok? Então pode ser que para você esteja aparecendo diferente. Aqui seria para criar a partição de recuperação, que é o WinRE. Seria aquela para você ter o problema no seu Windows, você liga o computador e consegue fazer o boot por essa partição de recuperação. Você consegue definir o tamanho dela ou deixar automático. Deixando automático, o próprio AB Multiboot vai definir um tamanho conforme o sistema que você estiver instalando. Caso você queira, você pode escolher um tamanho maior, por exemplo 30 GB. E após a instalação, você pode colocar o que quiser nessa partição. Ela vai ter o mesmo registro de uma partição de recuperação, o WinRE mesmo, certo? Aqui seria a opção de compactar a instalação, seria para aqueles notebooks mais simples, né? Para você estar compactando a instalação do Windows. Aqui seria a personalização do fabricante ou marca, né? Então, por exemplo, meu notebook é um Acer. Então, se eu marcar isso aqui e fizer a instalação do Windows, né? Toda a personalização do Windows vai ficar com Acer, seja papel de parede, conta do usuário, essas coisas, né? Aqui em drivers e registro, tem uma pasta no AB Multiboot que você consegue descompactar os drivers que você quer e também arquivos REG. Então, tudo que você colocar lá, quando você instalar essa versão aqui, ele vai estar ativado e vai pegar o que você colocar lá, né? Aqui eu tenho a opção de desativar o Defender, certo? Tem a opção de escolher para instalar drivers não assinados. E é complicado essa opção, mas muita gente utiliza, tá? Então assim, quando eu marco ela, eu consigo instalar drivers que não são assinados. Mas aqui no canto direito inferior fica aparecendo o Test Mode do Windows. Então você pode marcar ou não. Eu não costumo utilizar, mas existem computadores que o driver não é assinado para aquela versão do Windows e você precisa que isso seja instalado. Daí é um jeito fácil de fazer. E também depois você consegue, com um comando, desativar o Test Mode do BCD, né? Usuários na segunda partição é uma função nova, né? Todas essas que eu falei já existem, né? Mas essa aqui é uma função nova. Perceba que se eu desmarco aqui a segunda partição, ela não aparece. Então, marcando aqui para criar uma segunda partição, eu tenho a opção de criar todas as pastas do usuário vão ser criadas já na segunda partição, ok? Então, vamos lá. Aqui aparece o número do meu dispositivo, o nome, a conexão. Então, o meu é um NVMe. Também, se ele é MBR ou GPT e o tamanho. Quando aqui aparecer novo, é porque o dispositivo ele está em RAW, ele não tem tabela de partição ainda, né? Aqui eu posso colocar entre 0 e 1. Lembrando, se eu tiver somente um dispositivo, ele já vai deixar selecionado ele. Eu não consigo, pelo Windows, formatar o próprio Windows que eu tô. E também eu não consigo definir o número do meu multiboot, certo? Eu não consigo definir o número do dispositivo que está o AB. Se eu definir, o programa não vai deixar você formatar, né? Temos o botão Smart, serve para fazer um teste rápido dos dispositivos que estão aparecendo aqui e também do dispositivo do AB. Vou clicar aqui. Ó, meus dispositivos apareceram em verde, então estão bons, ok? Já aparece a temperatura. Se eu parar com o cursor do mouse acima, vai exibir mais opções, certo? Aqui do meu AB também está bom.
eu tenho o botão salvar e o botão padrão. Para que serve isso aí? Se eu quiser definir qualquer informação dessa tela, eu posso salvar. Essa opção aqui já existe, ela tinha mais algumas coisas ainda, mas eu removi, só deixei salvar e padrão. O padrão ele serve para zerar tudo, deixar padrão. Ó, ele desativou tudo, voltou padrão, usuário e tal, né? E o botão salvar serve para caso eu queira colocar um nome do usuário diferente, para que toda vez que eu inicie, ele já pegue essa opção, eu tenho como salvar. Depois eu mostro melhor em outra versão do Windows que tenha mais edições. E temos o botão HD Sentinel, porque quando eu cliquei em Smart, ele fez o teste rápido, mas eu também tenho a opção de abrir o HD Sentinel. O botão Backup serve para abrir um programa de backup. O botão Perfil Pós, ele só estará ativo se você tiver a licença Premium 2 ou Premium 3. E, claro, com os arquivos instalados, né? Aqui seria o botão para você criar um perfil e aqui é o botão para você editar o perfil. O botão Personalizar, que serve para você personalizar as cores, o fundo, a transparência. Então, tem bastante coisa. Eu posso deixar a tela totalmente transparente. Posso mudar a cor do título, colocar qualquer coisa. A cor do texto seria essas aqui. Vamos colocar uma cor bem escandalosa. Só para dizer que pode. O botão tempo aqui, ele vai definir em quantos segundos essa imagem de fundo é trocada. E a cor de fundo, eu posso deixar ela, por exemplo, um azulzinho assim. E posso deixar ela sólida, né? Aqui eu diminuo a transparência das imagens de fundo, né? Posso deixar totalmente transparente, tudo, né? Ou deixar a cor. Então, pode personalizar do seu gosto. Não que isso seja algo importante para a instalação do Windows, mas você pode personalizar conforme quiser, né? Aqui o botão Extras. Botão Extras, né? Você consegue ativar, adicionar, conferir, excluir e exceção no Defender. O que seria isso? Após a instalação do seu Windows, certo? Você consegue adicionar programas. Então eu posso adicionar qualquer programa aqui para ser executado pelo AB logo após instalar o Windows. E eu também consigo definir os parâmetros para isso. Então fica bem fácil assim, ok? Eu posso conferir esse extra sempre ou excluir o que eu fiz, tá? Deixando do zero. E aqui o botão iniciar, né? Onde você inicia a instalação. Agora eu vou mostrar uma maneira bem simples, que é, por exemplo, o Windows 11, certo? Deixa eu só finalizar aqui um negócio. Ó, abrir novamente. Windows 11, Wi-Fi. Veja que a personalização que eu fiz tá aí ainda, né? Então, ó, aqui tem mais versões do Windows, mais edições do Windows, né? Do Windows 11, no caso. Então, ele vai pedir para mim selecionar. Selecionando, eu tenho as opções aqui do novo, né? Então, o nome do usuário tá ali. Eu vou colocar uma senha teste. Nome do computador, PC teste. Grupo, colocar sei lá, colocar casa, proprietário, colocar André, organização, fica empresa mesmo, partição do sistema, colocar nome Windows, segunda partição vou colocar arquivos, tamanho da partição vou colocar 100, colocar para fazer isso aqui, colocar aqui eu não quero nada, essa versão aqui, tudo isso aqui, eu vou clicar em salvar. Então, clicando em salvar, essas opções aqui já vão estar salvas. Então, na próxima vez que eu clicar aqui em Windows 11, tudo que eu defini lá antes já está aqui. É só colocar o número do dispositivo e clicar em iniciar, né? Muita gente utiliza isso porque já é das antigas e sabe que existe, mas tem gente que nem sabia para que servia esses botões aqui. E clicando em padrão, volta ao padrão, certo? Então, vou fechar aqui e seria isso.
Beleza, pessoal?